Olá, moçada da produção. Estamos iniciando o vídeo do capítulo 4, movimento em 2 e 3 dimensões. Esperamos que este vídeo seja de grande valia para todos que assistiram à aula presencial, no sentido de fazer uma revisão criteriosa. E para aqueles que não tiveram a condição de assistir à aula presencial, que possam utilizá-lo para tomar conhecimento daquilo que foi tratado e discutido em sala de aula, e então ter condições de reproduzir, de resolver as questões propostas nas atividades. Vamos então ao conteúdo. Posição. O que é que nós chamamos de posição de um objeto? Observe o ponto P no espaço. A posição do ponto P, a posição de uma partícula, pode ser especificada de forma geral por meio de um vetor que liga o ponto de referência à partícula. Esse vetor é chamado vetor posição e nós vamos representá-lo pela letra R. Então, no espaço, eu posso localizar a partícula P, o ponto P, com as coordenadas Rx, I, mais Ryj, mais Rz, K. Vamos representar esse ponto no plano x, y, z. Observe, ele vai ter uma coordenada x, ele vai ter uma coordenada y e vai ter uma coordenada z. Quando você ligar estes vetores Rx, I, Ry, J, Rz, K, independente da ordem, né, porque a adição vetorial é comutativa, você vai obter o vetor P no espaço. Observe aí a imagem, que fica muito claro que você observa esse vetor no espaço. Então, o vetor RP representa a posição do ponto P no espaço em relação à origem do sistema de eixos coordenados x, y, z. Exemplo, né? Eu poderia dizer que este vetor P tem coordenadas menos 2i, já que o Rx está para o lado negativo do eixo x, mais 3j, porque ele está com o eixo y, a coordenada Ry é para cima, né? Para o lado positivo de y, e mais 6k, porque a coordenada z está no sentido positivo do eixo z. Então, isso aqui seria um exemplo, né? As coordenadas desse vetor P em relação à origem do sistema de eixos cartesianos. O deslocamento nada mais é do que o movimento do ponto em relação à origem do sistema de eixos coordenado. Quando a partícula se move, o vetor posição varia, de tal forma que sempre liga o ponto de referência, no caso a origem do sistema de eixos coordenados, até a partícula. Então, na hora que esse ponto P se move, veja aí um exemplo de trajetória, né? Veja, admita que o ponto P descreveu esse arco, né? E depois de um certo tempo, ele atingiu uma outra posição no espaço, representada pelo vetor posição R2. Olha. Então, ele saiu da posição R1 para a posição R2, gastando um certo tempo nesse percurso. O que é que a gente chama de vetor deslocamento? O vetor deslocamento nada mais é do que a diferença vetorial entre os dois vetores posições, né? A posição final menos a posição inicial. Vetor posição final, R2, menos o vetor posição inicial, R1. Então, R2 menos R1 vai dar o vetor ΔR, que é o que a gente chama de vetor deslocamento. Observe a representação na figura, né? Fazer a diferença de dois vetores é a mesma coisa de somar o primeiro vetor com o simétrico do segundo. Então, veja, olha, invertemos o vetor R1, passa a ser o vetor menos R1, agora nós vamos somar o vetor R2 com o vetor menos R1 e obtemos o vetor ΔR.
representado na figura. Este é o vetor deslocamento. O vetor velocidade nada mais é do que a razão entre o vetor deslocamento e o tempo gasto para este deslocamento. Então, se uma partícula sofre um deslocamento ΔR em um intervalo de tempo ΔT, o vetor velocidade média da partícula terá o mesmo sentido do vetor ΔR e ele é definido pela razão ΔR sobre ΔT. Veja que o vetor velocidade média tem o mesmo sentido do vetor ΔR, tendo em vista que ΔT é um escalar e sempre positivo. Tá? Então, o vetor velocidade média e o vetor ΔR vão ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Olha aí a representação do vetor velocidade. Né? O vetor velocidade está posicionado sobre o vetor ΔR com o mesmo sentido dele. Tá? Veja. Velocidade instantânea. Ora, nós vimos o vetor velocidade média. Agora vamos ver o vetor velocidade instantânea. Ora, para você determinar a velocidade instantânea, é necessário que você diminua o tempo entre as duas posições. Ou seja, ao invés de você pegar o ΔT real, né, você vai diminuindo esse intervalo de tempo, consequentemente você vai aproximando o ponto P2 do ponto P1, diminuindo esse intervalo, e aí você vai utilizar o que a gente chama em matemática de limite. Quando o intervalo de tempo entre as posições P1 e P2 tende a zero, quando esse intervalo de tempo tende a zero, o que significa dizer que o ponto P2 está muito próximo de P1, o mais próximo possível de P1, o vetor ΔR vai coincidir com a tangente à curva que ele descrevia. E aí o vetor velocidade é definido como a derivada da posição em relação ao tempo. E esse vetor será tangente à trajetória no ponto em que ele se encontra naquele instante. E aí esse vetor velocidade é chamado de vetor velocidade instantânea e terá coordenadas Vxy, Vyj, Vzk, se ele estiver no espaço, né? Então você deriva a função posição, que evidentemente tem que variar com o tempo, né? Porque se a posição não varia com o tempo, significa dizer que o objeto está em repouso. Tá? Para ele ter velocidade, é preciso que a posição dependa do tempo. Quando a gente faz esse intervalo de tempo muito curto, o mais próximo de zero quanto você quiser, aí você vai definir a velocidade instantânea. Que na prática, essa velocidade é obtida no momento em que você olha para o velocímetro de um veículo. No momento em que você olha o velocímetro de um veículo, você lê a velocidade no exato instante que você olhou. Matematicamente, a velocidade instantânea é definida dessa forma. É o limite de ΔR sobre ΔT quando o ΔT tende a zero, o que equivale à derivada em relação ao tempo do vetor posição. A aceleração média e a aceleração instantânea. A aceleração média ocorre se a velocidade estiver variando, né? Se a velocidade está variando num determinado intervalo de tempo, a aceleração média é dada pela variação da velocidade do tempo. Então, a aceleração média é V2 menos V1 dividido pelo ΔT, ou seja, é o ΔV sobre o ΔT. Observe que a aceleração vai ter também o mesmo sentido do vetor ΔV, onde o ΔV, o vetor ΔV, é obtido de maneira semelhante ao do vetor ΔR. É o V final, V2, menos o V1. E você transforma essa diferença numa soma, fazendo o V2 somado com o simétrico de V1.
A aceleração instantânea é você fazer o intervalo de tempo ΔT tender a zero. E aí, nessa hora, você vai obter a aceleração instantânea, da mesma forma que obtivemos a velocidade instantânea. Então, a aceleração instantânea A é o limite de ΔV sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. E aí, isso corresponde à derivada em relação ao tempo do vetor velocidade. Se o vetor velocidade não depende do tempo, ele vai ter módulo constante, direção constante, né? Sentido constante, e aí a aceleração será nula. Ok? E aí o vetor aceleração vai ter as mesmas características do vetor velocidade, né? Em relação às componentes unitárias. A x na direção y, a y na direção j e a z na direção k. X, y, z, respectivamente. O lançamento oblíquo no vácuo. O que é o lançamento oblíquo? É uma composição de dois movimentos simultâneos, ou seja, semelhante ao movimento, né, de um barco dentro de um rio, né, sob a ação da correnteza, que nós já estudamos na aula anterior. Então, é um movimento horizontal com velocidade constante, né, tendo em vista que não há aceleração na direção horizontal, e um movimento vertical para cima e para baixo, sob a ação da gravidade. Então, observe um exemplo do nosso dia a dia, né? Um atleta de golfe, ao dar uma tacada na bola, tendo como objetivo, né, levar essa bola a cair numa caçapa, né, num buraco que se encontra a alguns metros, né, à frente da posição onde se encontra a bola inicialmente. Então veja que essa bola vai descrever um arco de parábola sobre a ação da gravidade. E aí nós vamos decompor esse movimento nas componentes horizontal, eixo x, e na vertical, eixo y, para que a gente possa equacionar cada um dos movimentos de maneira mais fácil. Vamos então decompor a velocidade inicial. Primeiro observe, né? Observe que a bola está numa posição onde nós colocamos propositalmente, né, na origem do sistema de eixos, né, o eixo x, y. A bola está na origem do sistema de eixos, ela vai ganhar uma velocidade inicial que é oblíqua em relação à horizontal e vertical. Nós vamos trabalhar com um ângulo na horizontal, né? Posteriormente esse ângulo será colocado. E aí, sobre a ação dessa velocidade inicial, ela vai então entrar em movimento e, pela ação da gravidade, ela vai descrever o arco de parábola. Observe a imagem, né? Observe o movimento da bola até atingir a posição oposta, né, no solo, né? Ou seja, ambos, o lançamento e a posição de queda na mesma horizontal, tá? Vamos fazer então o seguinte, primeiro determinar o ângulo, né, de lançamento, que a gente vai chamar, né, esse ângulo θ0, esse ângulo θ como sendo o ângulo de lançamento, o ângulo de inclinação da velocidade inicial. E vamos decompor a velocidade inicial nas componentes horizontal, que a gente vai chamar de V0 na direção x, e a componente vertical, que nós vamos chamar de V0 na direção y. Observe que a bola, ao longo do percurso, né, ao longo do percurso parabólico, ela vai passar por um ponto de maior altura em relação à horizontal, né? Maior distância que ela vai atingir na vertical em relação ao solo, considerado horizontal. Se ela atingiu a maior altura nesta posição, significa dizer que na direção vertical ela não tem mais velocidade. Veja, né? Na hora do lançamento, ela tem uma velocidade oblíqua, o que nos permite decompor essa velocidade V0 em duas componentes, uma vertical e a outra horizontal. É a componente vertical que vai fazer com que a bola suba verticalmente. É a componente horizontal que vai fazer com que a bola se desloque horizontalmente.
No ponto de altura máxima da trajetória, observa-se que a velocidade da bola é zero. A velocidade da bola é zero. Ok? Então, ela só vai ter velocidade horizontal. Olha. V0 na direção x. Por quê? Porque se a velocidade na direção horizontal fosse zero, ela cairia verticalmente aqui. Como ela não cai verticalmente, ela segue ainda a trajetória, né, o arco de parábola, significa dizer que ela ainda tem velocidade horizontal. Como não há aceleração na direção horizontal, essa velocidade, essa componente horizontal de v permanece constante. Tá bom? Então, decompondo a velocidade v0, nós vamos encontrar a componente horizontal, é o cateto adjacente ao ângulo θ, e a componente vertical é o cateto oposto ao ângulo θ. Então, o v0 na direção y é v0 seno, e o v0 na direção x é o v0 cosseno. Com isso, eu posso encontrar o alcance. O que é que a gente chama de alcance? A distância horizontal medida entre o ponto de lançamento e o ponto de queda. Distância entre o ponto de lançamento e o ponto de queda. Essa distância horizontal recebe o nome de alcance. Como é que eu encontro este alcance? Como é que eu calculo matematicamente o valor do alcance? Como não há movimento, não há aceleração na direção horizontal, a velocidade é constante, observem, o v na direção horizontal é constante, então eu calculo essa distância multiplicando a velocidade pelo tempo que ele gasta no ar, pelo tempo de percurso. Então, nós precisamos calcular o tempo de percurso, que nós faremos utilizando o movimento na vertical, né? Para calcular o tempo de percurso. Substituindo V0x por V0 cosseno de θ, a gente fica com a expressão do alcance, né? Então, o alcance é V0 cosseno de θ vezes o tempo, ok? Vamos então estudar o movimento na vertical. Na vertical, nós temos o tempo de subida e a altura máxima, para que a gente faça esses cálculos. Observe a imagem. Está aqui a trajetória da bola e ela vai atingir a altura máxima exatamente nesse ponto. Como é que eu faço para calcular o tempo que ela gasta para sair do ponto de lançamento e atingir o ponto de altura máxima? Ora, na altura máxima, nós vimos que a velocidade é zero. O Vy é zero na posição de altura máxima. Então, eu posso calcular a altura máxima utilizando o movimento, a equação da velocidade, V igual a V0 mais AT, na direção vertical. Daí eu colocar esse índice Y, né? Para lembrar que essa equação tem que ser aplicada na direção vertical. Exclusivamente na direção vertical, onde eu tenho a velocidade inicial, V0y, onde eu tenho o g, que é para baixo, e eu tenho a velocidade final na vertical, na altura máxima, que é zero. Então, Vy igual a V0y menos gt, eu vou substituir o Vy por zero, o V0y por V0 seno de θ, que já foi calculado, né? Já foi calculado na imagem anterior, menos GTS. Esse TS é o tempo de subida. Então, isolando o TS, né, eu vou encontrar aqui o TS, o tempo de subida, é V0 seno de θ sobre G. Para calcular o alcance, a altura máxima, eu posso usar a equação de Torricelli. Veja, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Esse V é o Vy, que é a velocidade final na altura máxima, que é zero. O V0y, que é V0 seno de θ. O A vai ser trocado pelo G, que é a aceleração da gravidade, e o delta S por H, ou delta H, né? Que seria o deslocamento vertical, né? O máximo deslocamento vertical. Pronto. Substituindo, Vy é zero, o V0y é V0 seno de θ elevado ao quadrado, menos 2G H máximo. E aí a gente pode isolar o H máximo
fazendo V0 seno de θ, tudo isso elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade. Então, essa é a expressão da altura máxima. Para calcular agora o alcance, né? Já que nós calculamos o alcance, simplesmente multiplicando o V0x pelo tempo total. Mas agora nós já sabemos o tempo total. Pelo seguinte, ó. Para calcular, antes de calcular o alcance máximo, vamos determinar a expressão do alcance, né? Depois a gente entende o que é o alcance máximo. Para calcular o alcance, vamos só repetir, né, o movimento da bola, para que você lembre que esse deslocamento horizontal, ele depende do V0 e depende do ângulo de lançamento, né? E o alcance, as componentes, o V0y e o V0x, tá? Então, o tempo de subida, nós já vimos que é V0 seno de θ sobre g. Ora, acontece que, pela simetria da parábola, o ponto de altura máxima é bem no vértice da parábola. Significa dizer que o tempo que ela gasta para subir vai ser o mesmo que ela vai gastar para descer. Então, o tempo total de percurso no ar, entre o ponto de lançamento e o ponto de queda, no mesmo nível, evidentemente, vai ser o dobro do tempo de subida, né? O tempo total vai ser o dobro do tempo de subida. Então, para calcular o alcance, ó, eu vou ter V0 cosseno de θ, que é o V0x, e o ΔT é 2 vezes, ó, 2 vezes o V0 seno de θ sobre g, que é o tempo de subida. Organizando esses termos, né, essas grandezas, V0 vezes V0 vai dar V0 ao quadrado, e aqui eu vou organizar o cosseno θ vezes 2 vezes seno, eu vou arrumar como sendo 2 seno θ cosseno θ. Esta expressão 2 seno θ cosseno θ é igual ao seno de 2θ. A matemática nos diz que 2 seno θ cosseno θ é igual ao seno de 2θ. E aí a expressão do alcance vai ficar V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre g. Observe então o seguinte, o que é o alcance máximo? Isso aqui é o alcance para um ângulo qualquer de lançamento sobre uma velocidade inicial V0. Mas se eu quiser obter o alcance máximo, ou seja, para um determinado V0, qual deve ser o ângulo θ de lançamento para que eu obtenha a maior distância horizontal possível, para que eu obtenha o maior alcance? Ora, olhando para esta expressão, A igual a V0 ao quadrado seno de 2θ sobre g, o V0 é uma constante, o g é uma constante, então o alcance vai depender do valor do seno de 2θ. Mas a gente sabe que o maior valor do seno de um ângulo é 1. Então, qual é o ângulo cujo seno deste ângulo é igual a 1? É 90 graus. Ou seja, o ângulo 2θ tem que ser igual a 90 graus para que o seno dele seja 1. E com isso eu obtenho o maior valor do A. Ora, se 2θ tem que ser igual a 90 graus, significa dizer que θ é igual a 45 graus. Então, nós vamos obter o maior alcance, cuja expressão do alcance é V0 ao quadrado sobre g, porque o seno de 2θ vai ser igual a 1, eu vou obter o maior alcance quando o ângulo de lançamento for igual a 45 graus. Ok? Vamos então praticar um pouco. Um corpo é lançado obliquamente no vácuo, com velocidade inicial de 100 metros por segundo, numa direção que forma com a horizontal um ângulo θ, tal que seno de θ é 0,8, cosseno de θ é igual a 0,6, adote a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Determine o instante que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória, determine a altura máxima atingida pelo corpo e determine um alcance para esse lançamento. Resolvendo. Vamos ver aqui os dados, né? V0, 100 metros por segundo, seno de θ 0,8, cosseno de θ 0,6, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado.
Vamos então calcular o tempo de subida, que é exatamente o instante que o corpo gasta, né? O tempo que o corpo gasta para atingir o ponto mais alto da trajetória. É o tempo de subida. Você pode usar aquela equação, né, do tempo de subida. Isso aqui são os dados que a gente precisa usar, né? O V0, o VY tem que ser 0 na altura máxima, o V0Y é V0 seno e o V0x é V0 cosseno. Para calcular o tempo de subida, você pode usar aquela equação do tempo de subida, V0 seno de θ sobre g, ou, se você não lembra, use a equação básica, né, da velocidade. Olha. Vy igual a V0y menos gt. O Vy é 0, o V0y é V0 seno de θ menos gt. Esse t é o tempo de subida. Substituindo os valores, né? O V0 é 100, o seno de θ é 0,8, o g é 10. Fazendo as continhas, nós vamos encontrar 10 vezes o tempo de subida igual a 80, logo o tempo de subida vale 8 segundos. Você poderia obter esse mesmo resultado se você usasse direto aquela equação, né? Ó, V0 seno de θ sobre g. Veja, dá evidentemente o mesmo resultado, tá bom? Então memorize, o tempo de subida vale 8 segundos. Nós vamos precisar desse tempo para calcular o alcance, né? Vamos então agora para a altura máxima. Para calcular a altura máxima, a gente pode aplicar diretamente a equação de Torricelli, ó. Ou usar a equação da altura máxima, né? V0, seno de θ, tudo isso elevado ao quadrado, sobre 2g. Se você não lembrar, venha para a equação básica, né? Que é a equação de Torricelli, olha, aplicada na direção vertical. Substituindo, né? Veja, o Vy é 0, o V0y é V0 seno de θ, tudo isso elevado ao quadrado, menos 2gh. Logo, 2gh máximo é V0 seno de θ ao quadrado. Substituindo, V0 é 100, o seno de θ é 0,8, tudo isso elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes 10. Vai dar 80 ao quadrado, que dá 6.400, e 2 vezes 10, 20. 6.400 dividido por 20, 320 metros. Essa é a altura máxima. Vamos então calcular o alcance. Para calcular o alcance, é só usar a expressão do alcance, V0 cosseno de θ vezes o tempo total de movimento, o tempo total de voo, que é 2 vezes o tempo de subida. No caso aqui vai ser 16 segundos. Olha. 100 vezes 0,6 vezes 16. Tá? Então, 60 vezes 16, 960 metros. Esse é o alcance do movimento. Moçada, com isso nós concluímos a revisão sobre lançamento oblíquo, decompondo o movimento na direção horizontal e vertical. Esperamos que todos que assistam esse vídeo consigam fazer uma revisão criteriosa e que possa ser de grande valia na resolução dos exercícios para que você possa memorizar os conceitos e adquirir confiança na resolução de questões. Nos encontramos, se Deus quiser, em sala de aula na próxima semana. Tchau.